A nossa aula de hoje vai tratar da habilitação. A habilitação ela se encontra no título 3, capítulo 9 do nosso CPC, mais precisamente nos artigos 687 a 692. Então vamos começar dando mais ou menos a vocês uma noção geral com relação a essa figurinha jurídica. Todos nós sabemos que a relação processual ela tem uma configuração mínima triangular, que é composta por autor, réu e Estado, juiz, em constante interação, o que não impede, por exemplo, a presença de outros sujeitos, ou seja, que outras figuras venham ingressar no processo. Contudo, né, o falecimento de uma das partes impede, por exemplo, que o processo tenha o seu segmento normal. Então há que se observar o seguinte: quando o direito for intransmissível, a posição jurídica, por exemplo, ocupada pela parte, né, não se transfere aos herdeiros, impondo que a extinção do processo sem a resolução do mérito, conforme norma expressa lá no artigo 485, inciso 9 do nosso ordenamento processual. Contudo, há situações em que a posição jurídica ocupada pela parte, né, ela é transmissível. São a grande maioria dos direitos subjetivos. Então, automaticamente, quando isso ocorre, existe a necessidade da regularização de um dos polos, porque não se concebe a existência de processo sem a presença das partes, ou seja, quer seja no polo ativo, quer seja no polo passivo. É como já falei anteriormente, a não ser quando ocorre extinção, né, por indeferimento da petição inicial ou ainda por desistência do autor da ação, ou nos casos lá do direito intransmissível, e ainda nos casos em que a citação do réu não tenha, ou de alguém não tenha ocorrido, né? No caso do réu, a citação válida ela não tenha, por alguma razão, se consumado, não tenha se efetivado. Assim, o processo com o falecimento de uma das partes, o processo sofre efeitos imediatos. E o principal deles é justamente a suspensão do processo para que um dos polos seja regularizado. Então vamos tentar, tópico a tópico, como se trata de uma figurinha realmente em que a palavra habilitação se utiliza em vários outros processos de forma diferente por algumas outras razões, mas aqui especificamente como procedimento especial, né? Nós temos essa figura como intuito e objetivo único exclusivo de regularizar o polo, seja ele passivo ou ativo, para que o processo tenha seu segmento normal. Então nós vamos tópico a tópico tentar passar para vocês da melhor maneira possível o nosso entendimento, até para que vocês possam compreender melhor a sua aplicabilidade. Então vamos lá. Quando o direito for intransmissível, tratando-se o objeto discutido no processo de direito intransmissível também será a posição jurídica da parte que vier a falecer,
pois não havendo, nesse caso, outra solução a ser aplicada, que não seja a imediata extinção do processo, como eu falei anteriormente, com base no 485, inciso 9 do CPC. Um caso prático aqui para vocês entenderem melhor. Estamos discutindo um divórcio contencioso. Não houve qualquer solução amigável naquelas audiências de conciliação e mediação. O processo seguiu o seu curso normal, contestação realizada. Uma das partes vem a falecer antes que a sentença seja prolatada. Só tem uma saída, a extinção do processo, porque o status já de um dos litigantes altera, né? Ele está buscando o status de divorciado e aí passa a ser o de viúvo. Não tem como extinguir, é uma relação personalíssima. O direito transmissível, melhor dizendo, a posição jurídica, que é a maioria dos processos onde realmente nós temos esse quadro e essa situação. Falecendo uma das partes, né, o direito que se discute, o direito subjetivo, ele é transmissível, né? Então o processo ele vai ficar suspenso para que se regularize a posição das partes através daqueles que possam ser legitimados para tanto. Então veja, a morte, com base lá no 313, inciso 1, parte final, inicial, ela suspende o processo, ele não tem continuidade. E assim ele vai permanecer até a regularização das que a regularização do polo seja realizada. O CPC de 1973, ele erroneamente falava em substituição processual, que, aliás, alguns doutrinadores insistem em mencionar, mas é um erro. O legislador de 2015 ele corrigiu, ele trouxe para regularização processual, que não tem como se substituir a parte falecida. Eu tenho que regularizar, trazendo para ela aquele que poderá responder pelos efeitos, ou poderá ser beneficiado pelos efeitos de uma sentença. Conceito, se nós tivéssemos que elaborar um conceito de habilitação para vocês, poderíamos dizer que é o procedimento através do qual os sucessores da parte falecida ingressam em juízo para recompor a relação processual afetada pela morte de um dos sujeitos que a integram ou integraram, melhor dizendo, né, na sua formação inicial. Assim, a natureza jurídica da habilitação, friso porque tem muita gente ainda que erroneamente, e cuidado porque a OAB não aceita isso nos seus exames, e os concursos públicos hoje também são bem criteriosos nesse sentido. Então, a natureza jurídica da habilitação é de regularização processual das partes simplesmente, e não de substituição. Então, frise-se, regularização processual das partes, mesmo que a princípio seja o seu procedimento de jurisdição contenciosa, pois o que se busca com a habilitação, na realidade, é o impulso, é dar seguimento ao processo, que foi suspenso em decorrência da morte de uma das partes, nada mais. Então veja, regularização processual, por isso que ocorre
a habilitação. A habilitação, vocês vão ver que ela se dá através dos herdeiros ou sucessores. O procedimento é outro dado importante aqui a ser observado. O legislador de 2015 também alterou substancialmente, tá, a disciplina da habilitação, em comparação com o que era disposto no CPC anterior. Via de regra, a habilitação era proposta de forma autônoma em relação ao pedido principal. Na sistemática atual, a habilitação ela será sempre processada nos mesmos autos da causa principal. Então vejam, nós tínhamos uma situação em 73 que muita gente ainda acaba se confundindo e seguindo aquele caminho. A habilitação hoje ela é simples, ela ocorre dentro dos próprios autos da causa principal. E essa regrinha ela está bem clara lá no artigo 689 do CPC. Agora vejam, se o pedido de habilitação ele vier a sofrer impugnação, ou seja, se ele for contestado por alguma razão, e caso venha a necessitar de produção diferente da documental. Então veja, se eu tiver outra prova que não a documental a ser produzida, o juiz determinará, nos termos da segunda parte do artigo 691, que a habilitação ela seja autuada em apartado. Então nós temos a primeira regra que diz: se ela não sofrer oposição, se ela não sofrer contestação, impugnação ou coisa que o valha, é autuada bonitinho dentro do próprio processo principal, né? E ainda assim é óbvio que todos poderão se manifestar com relação à sua concordância ou não. Mas se ela for impugnada, se tiver produção de provas diferente ou diversa da documental, vai ser autuada em apartado. Se a prova for documental, continua ali dentro do processo original, né, a causa suspensa, o juiz ali mesmo decide, está resolvido o problema. Prova que diversa como pericial, testemunhal ou coisa que o valha, aí sim será autuada em apartado. Cabimento. O outro tópico importante aqui, o processo especial da habilitação, né? Ou o procedimento especial da habilitação, melhor dizendo, é somente utilizado para os casos de regularização processual. Por que se frisa isso? Eu tenho habilitação no processo de falência, tenho habilitação na insolvência, tenho habilitação em inventário, mas é um termo utilizado, mas de uma forma diferente, tá? Ele, como procedimento especial, como essa figura jurídica ali, aqui bem clara, exposta no código ou disciplinada nos artigos que eu já mencionei a vocês, ela somente é utilizada para os casos de regularização processual, no caso de morte de uma das partes. E desde que fique bem claro, que o objeto da lide se constitua de direito transmissível. Desta forma, é inaplicável a figura jurídica da habilitação para os casos de sucessão inter vivos, porque naqueles casos, quando alienado o bem ou direito litigioso a terceiro, permanece a parte no processo. Vocês já estudaram isso lá em Direito Processual
1 como substituto processual do adquirente, exceto, é claro, né, já fui amplamente, acredito que pelo professor ou a professora da cadeira explicitado para vocês, se o adversário no feito concordar, mas ainda assim, né, não será através do processo de habilitação que nós estamos estudando aqui nesse momento. Legitimados nos termos do artigo 668 do CPC, ativamente para habilitação, são a parte contrária, para que não se aguarde indefinidamente pelos sucessores da parte falecida. Então, ou seja, é um ingresso, porque não quero ficar aguardando por eles indefinidamente, se vão assumir ou não, né? E também pelos sucessores do falecido em relação à parte. Então temos que observar. Às vezes, ingressar no processo é algo interessante, porque o sucessor ou herdeiro tem alguma coisa interessante a receber. Quando é algo que vai tirar dele alguma coisa, né? Quando é uma responsabilidade de risco, geralmente há uma resistência do sucessor em ingressar no polo. Por essa razão que a lei ela estabelece essas regrinhas para que o processo não fique indefinidamente lá suspenso ou venha até sofrer extinção por ausência de algum movimento processual. A habilitação de ofício, que fique bem claro, ela não é aceita, não é admitida, não é permissível, tá? Então, a habilitação de ofício não é admitida no nosso ordenamento processual, até porque, né, gente, ninguém pode ser compelido a ser autor, como também ninguém está obrigado a demandar contra a pessoa que não escolheu. Essa observação ela até se faz necessário porque comumente temos visto questionamentos, né, nesse sentido e perguntas até em concurso público, no exame da ordem, se por uma questão de celeridade processual, economia processual, se o juiz não deveria já determinar a inclusão do sucessor ou dos herdeiros sem outras formalidades. Mas isso não é possível. A competência, eu acho que também é claro aqui para vocês encontrarem e caracterizarem a competência para a habilitação, né? Mas, de qualquer forma, o artigo 689 lá do CPC, ele diz, ele também traz de forma clara as regrinhas da competência, que é do juízo do processo principal, uma vez que a habilitação, nesse caso específico, tá, ela tem uma característica acessória, que é aquela regrinha do artigo 61, ou, como afirmam alguns doutrinadores, ela tem uma característica de ação incidental. Então, nesse caso, nós temos que observar que a competência é funcional, né? Que, como já estudado também, é aquela competência inderrogável. Ou seja, qualquer outro juízo é incompetente para o procedimento da habilitação em questão. Um detalhe, se o processo estiver no tribunal para julgamento de recurso, né, a habilitação deverá ser interposta lá no tribunal e aí a análise passa a ser feita pelo relator do processo, que vai decidir a respeito
da habilitação, não. De qualquer forma, a morte suspende também o julgamento no tribunal e obviamente, as regras da autuação continua sendo a mesma. A princípio, ela entra como um incidente, as partes são intimadas para se manifestarem, se tiver tudo em ordem, correto, vida que segue, o relator decide. Né? A petição inicial, veja, a habilitação, mesmo sendo simples, ou a mais simples possível, digamos assim, ainda deve atender os requisitos comuns do artigo 319, sem esquecer das exigências lá do 287 e 320, todos, né, do CPC. Volto a frisar, mesmo de forma simplificada, de forma específica, direta, tem que atender esses requisitos. O valor a ser atribuído precisa ser atribuído um valor à causa, ele é inestimável, ou seja, a fixação deve ser dentro daquela tabela que o tribunal tem como valor mínimo admitido para efeitos de recolhimento de taxa judiciária. Recebida a petição, o juiz determinará a citação dos requeridos, e aí temos que observar que a citação ela vai ocorrer na forma de intimação, se a parte tiver procurador constituído nos autos, B, pessoal, se ele não tiver procurador constituído nos autos, e C, não existe, tá, no CPC, com relação a essa figurinha da habilitação, solução para o caso de a parte não ser encontrada. Mas pressupõe-se, né, que seja por edital, porque a regra para citação é aquela geral que todos já tiveram oportunidade de estudar. Com relação à citação, nós temos aqui na figura da habilitação essa regrinha disciplinada nos artigos 690, caput e seu parágrafo único. Eu menciono sempre os artigos para que vocês façam uma análise. É uma figura muito pequena, muito curta, mas que tem uma amplitude bem maior, em especial na hora de se fazer a elaboração. É simples, mas essa simplicidade é relativa. É simples desde que você conheça. É simples desde que você analise todos os dispositivos legais atinentes à disciplina. Prazo para contestação. Nos termos do artigo 690, caput do CPC, os requeridos serão citados, prestem atenção, os requeridos serão citados para se pronunciarem no prazo de 5 dias. Ao falar que devem se pronunciarem dentro do exíguo prazo de 5 dias, o legislador procurou simplificar o ato, determinando, em síntese, ele quis dizer o seguinte: venham os requeridos se expressarem de forma a mais rápida possível se concordam ou não com o pedido de habilitação apresentado. Então vejam, o que eu chamo a atenção, o exíguo prazo, 5 dias, não temos 5, aliás, não temos 15, que é muito comum, né? 10, 25, 30, questões de prova, quando trazem prazos, realmente se referenciam a isso, e nós temos no procedimento especial os prazos, como sempre, 15, né? Uma unificação de prazos para 15 dias na contestação, só que aqui nós temos algo totalmente diferente. E aí essa
essa observação, esse cuidado que eu solicito que vocês tenham. Da mesma forma, no que se refere aos fundamentos da contestação, é claro que quando se fala em contestação se imagina que possa se alegar tudo aquilo que se julga ter direito, ou seja, que a contestação seja a mais ampla possível. Só que no pedido de habilitação eu tenho um foco já determinado. Qual seria esse foco? Diz, olha, contra o pedido de habilitação, na verdade, muito pouco pode ser deduzido pela parte contrária. Daí porque justifica-se o exíguo prazo concedido para que a contestação ela venha a ser realmente ser oferecida. Então, como fundamento, os requeridos devem demonstrar que não existe relação jurídica que justifique a assunção da posição de parte pelo habilitado. Então, foco único. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Por derradeiro, o que pode se dizer a vocês? Que a contestação, né, na habilitação ela deve ser realizada de uma forma muito simples, né? E essa regrinha você extrai lá da leitura pura e simples do artigo 691. A contestação ela é cirúrgica. Não existe tratado a ser colocado aqui. Você tem que ser prático, você tem que ser objetivo. Temos sentença também, tá? Para quem pensa que é uma simples manifestação, não é. Existe uma sentença e essa sentença ela vai instruir a ação principal para que ela possa ter continuidade, porque é a partir dali que vai ter continuidade o processo principal. Então, a sentença de procedência ela tem natureza jurídica constitutiva. Muito embora ela, a princípio, possa gerar um entendimento de que seja simplesmente declaratória. Não, não é. Aliás, se nós formos analisar todas as sentenças, nós vamos observar que ela sempre vai iniciar com um peso, mesmo que mínimo, declaratório. Eu até uso muito na classificação das sentenças aquela doutrina do Pontes de Miranda. Ele sempre dizia, o que vai caracterizar a natureza de uma sentença é o peso maior que ela realmente recebe. Nesse caso específico, o peso maior da sentença de procedência, que é o que nos interessa aqui, é constitutiva. Por que constitutiva? Porque ela está constituindo novas pessoas no polo, seja ele ativo ou passivo, novas pessoas que irão substituir, melhor dizendo, que ingressarão, né, no polo para dar continuidade ao processo em razão do falecimento de uma das partes. Então, a sentença ela é constitutiva. Com relação ao processo principal, eu falo sempre processo principal porque a habilitação, ela tecnicamente, como ela depende a sua formação, a sua existência do falecimento de uma das partes em algum processo, ela tem o caráter acessório, não resta a menor dúvida, tá? Então, isso aí está muito bem caracterizado. Então, o processo principal
que estava suspenso desde a notícia do óbito, ele volta a tramitar após o trânsito em julgado da sentença de habilitação, que, se procedente, né, terá agora o sucessor no lugar anteriormente ocupado pela parte falecida. Regra que está inserida lá no artigo 692 do Código de Processo Civil. É óbvio que o inconformismo de qualquer das partes contra a sentença que vier a ser prolatada, seja de procedência ou de improcedência, o recurso cabível é o de apelação, nos termos do artigo 1009 do nosso ordenamento processual em vigor.